Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês Telas, o quinto capítulo de Pen Pal. Coloque os fones, apague as luzes e boa história. Tenho escondido de propósito alguns detalhes de muitas de minhas histórias. Deixei que minhas esperanças influenciassem na minha visão de como as coisas aconteceram. Não acho que tenho motivo para fazer mais isso. No fim do verão, entre o jardim de infância e a primeira série, eu tive uma infecção estomacal severa. Ela tem todos os sintomas de uma gripe comum, mas com a infecção você vomita no balde e não no vaso sanitário, porque você está sentado nele também. A doença é expurgada pelas duas saídas. Isso durou uns 10 dias, mas um pouco antes de eu me curar, consegui estender meu mal-estar até os olhos, em forma de uma conjuntivite. Minhas pálpebras estavam tão coladas juntas pelo pus gerado durante a noite, que no primeiro dia da nova infecção, eu achei que tinha ficado cego. Quando comecei a primeira série, tinha um torcicolo de 10 dias na cama e olhos vermelhos sangue inchados. Josh estava em outra turma e não pegava o almoço comigo. Isso fazia com que em uma cantina lotada por 200 crianças, eu ficasse em uma mesa sozinho. Comecei a levar comida extra para lanchar no banheiro, já que a minha comida costumava ser confiscada pelas crianças mais velhas, que sabiam que eu não iria bater de frente com ninguém e ninguém ficaria do meu lado. Essa dinâmica seguiu até mesmo depois do meu estado de saúde melhorar, já que ninguém é amigo da criança que sofre bullying e não queria ser um alvo junto das agressões. O único motivo para que parassem com todas essas atitudes foi um garoto chamado Alex. Alex estava na terceira série e era maior do que a grande maioria das crianças. A partir da terceira semana de aula, ele começou a se sentar comigo no almoço, que pôs um fim imediato à minha falta de comida. Ele era bem legal. Um pouco lerdo, mas bem legal. Nunca conversamos muito até eu decidir finalmente perguntar por que ele estava se sentando comigo. Ele era caidinho pela irmã do Josh, a Verônica. Verônica era da quarta série, e provavelmente era a garota mais bonita da escola. Mesmo tendo 6 anos e tendo aquela ideia fixa de que garotas eram nojentas, eu sabia o quão bonita a Verônica era. Quando estávamos na terceira série, Josh me contou que 2 meninos começaram a brigar fisicamente depois de discutirem o significado das mensagens que ela colocou nos anuários. Um dos meninos acabou acertando o outro com o anuário na testa. E o machucando, fazendo com que ele precisasse levar pontos. Mesmo sendo um daqueles, Alex queria que ela gostasse dele e confessou que sabia que Josh e eu éramos melhores amigos. Concluí que ele estava esperando que eu falasse de sua ação filantrópica para Verônica, e ela ficaria tão tocada por tal ato de altruísmo que começaria a se interessar por ele. Se eu falasse, ele sentaria comigo pelo tempo que precisasse. Por ter acontecido durante a época em que Josh ia na minha casa construir a jangada e navegar, nunca tive a chance de falar com Verônica. Eu simplesmente não havia. Falei pro Josh sobre o que Alex estava fazendo, e ele fez piada, mas disse que contaria para minha irmã já que eu estava pedindo. Duvidei que ele fosse contar. Josh se incomodava muito com o fato das pessoas ficarem tão em cima de sua irmã. Lembro que ele a chamava de urubu feio. Nunca disse nada para Josh, mas lembro de querer dizer, mesmo naquela época, que ela era bonita e um dia seria linda. Eu estava certo. Aos 15 anos, eu ia assistir filmes em um lugar que eu e meus amigos chamavam de cinema sujo. O cinema sujo deve ter sido bonito em algum momento, mas o tempo e a negligência tinham acabado com o lugar. O cinema tinha mesas e cadeiras desmontáveis no nível do chão, e quando estava cheio, havia poucos lugares onde se pudesse ver toda a tela. O cinema ainda funcionava por 3 motivos. 1. Ele era barato. 2. Exibiam filmes cults 2 vezes por mês. E 3. Vendiam cerveja pra gente menor de idade durante as sessões da meia-noite. Eu ia pra lá por conta dos 2 primeiros motivos, e naquela noite estavam passando Scanners, de David Cronenberg, e estava por $1. Eu e meus amigos nos sentamos bem ao fundo. Eu queria sentar mais pra frente, mas Ryan, que tinha nos dado carona, preferiu o fundo, então eu aceitei. Uns minutos antes do filme começar, um grupo de meninas entrou. Todas eram bem bonitas, mas qualquer beleza poderia ser ofuscada pela garota de cabelo loiro escuro. Mesmo vendo só um pedaço do seu rosto, quando ela andou para ajeitar a cadeira, tive uma visão completa do seu rosto e me fez sentir um frio na barriga.
era Verônica. Eu não a via há muito tempo. Josh e eu nos vimos cada vez menos desde que nos esgueiramos pela minha antiga casa, quando tínhamos 10 anos. E mesmo na época que eu o visitava, ela costumava estar fora com amigos. Enquanto todo mundo encarava a tela, eu encarava a Verônica. Eu só desviava o olhar dela quando a sensação de parecer um tarado me fazia desviar os olhos. Mas essa sensação rapidamente se esvaía e meus olhos voltavam para a Verônica. Ela era realmente linda, como pensei que seria quando éramos crianças. Quando os créditos começaram a rolar, meus amigos se levantaram para ir embora. Havia apenas uma saída e ninguém queria ficar preso esperando a multidão ir embora. Me agarrei à esperança de chamar a atenção de Verônica quando ela e as amigas passaram por perto de mim. Ei, Verônica! Ela se virou em minha direção, parecendo um pouco surpresa. Eu? Levantei da cadeira e me posicionei na luz que vinha da porta aberta. Sou eu! Um amigo do Josh há muito tempo atrás. Como que você tá? Ah, meu Deus! Faz tanto tempo! Ela gesticulou para as amigas, avisando que já iria sair. É, uns anos pelo menos, desde a última vez que eu vi o Josh. Como ele anda? Ah, sim, eu lembro das brincadeiras de vocês. Você ainda brinca de tartarugas ninja com seus amigos? Ela riu e eu corei. Não, que tartarugas ninja? Eu não sou mais uma criancinha. Agora eu brinco de X-Men com os meus amigos. Eu torci para que ela risse e ela riu. Ai, que fofo. Você sempre vem pra esse tipo de filme? Eu ainda estava absorvendo o que ela disse. Ela disse que me achava fofo? Será que a minha piada foi boa? Será que ela me acha bonito? De repente, eu percebi que ela me fez uma pergunta e a minha mente cuspiu a resposta. Venho! Eu respondi alto demais. Enfim, eu tento vir. E você? Ah, eu venho de vez em quando. Meu namorado não gostava desses filmes, mas como terminamos, eu consigo vir agora todas as vezes. Ela riu de novo, e eu tentei me recuperar. Então, você vem semana que vem? Vão exibir Dia dos Mortos. É bem bacana. Ah, eu venho sim, venho. Ela sorriu, e quando me preparei para perguntar se podíamos vir juntos, ela atravessou rapidamente o espaço entre a gente e me abraçou. Foi bom te ver. Tentei pensar no que dizer, mas percebi que o problema não era não saber o que dizer, era não saber falar. Por sorte, escutei Ryan se aproximando, que chegou perto de mim e disse: Cara, você sabe que o filme acabou, né? Vambora, porra! Ah! Verônica me soltou e disse que iria me ver na próxima semana. Ela saiu, embalada pela música de filme pornô que Ryan estava cantarolando. Eu fiquei furioso, mas esqueci dele assim que eu a ouvi rindo no lobby. O Dia dos Mortos demorou a chegar. A família do Ryan ia sair da cidade e ele não poderia nos levar de carro. Meus outros amigos ainda não dirigiam. Uns dias antes do filme, perguntei pra minha mãe se ela podia me levar. Ela respondeu que não quase imediatamente, mas eu insisti tanto que deixei transparecer o desespero em minha voz. Perguntou por que eu queria ir tanto, já que tinha visto o filme da semana passada. Eu hesitei antes de falar que era porque eu ia encontrar uma garota. Ela sorriu e perguntou brincando se conhecia quem era, e eu, relutantemente, falei que era Verônica. O sorriso de minha mãe sumiu e ela disse friamente: Não. Decidi ligar pra Verônica para ver se ela poderia me dar uma carona. Eu não tinha ideia se ainda morava na casa do Josh, mas valia a pena a tentativa. Foi aí que eu percebi que o Josh poderia me atender. Não falava com ele fazia quase 3 anos, e se ele atendesse, eu obviamente não conseguiria perguntar pela irmã. Me senti mal de ligar e falar com a Verônica e não com ele, mas deixei pra lá. Josh também não me ligava fazia anos. Peguei o telefone e disquei o número que ainda estava gravado nos meus dedos depois de tantos anos. Tocou algumas vezes e atenderam. Não era Josh. Eu senti um alívio misturado com decepção. Eu realmente sentia falta de Josh. Iria ligar depois do final de semana para falar com ele, já que essa era a única chance de eu falar com Verônica, ou me dar uma carona. A pessoa que atendeu, no entanto, me disse que era engano. Confirmei o número com a mulher. Ela disse que eles deveriam ter se mudado de número, e eu concordei. Pedi desculpas pelo incômodo e desliguei. Fiquei triste no mesmo instante, porque agora eu não só não poderia falar com Josh nem se quiser, Fiquei triste no mesmo instante, porque agora, nem se eu quisesse, não poderia falar com Josh. Me senti terrível por não querer que ele atendesse. Ele tinha sido meu melhor amigo, e percebi que o único jeito de voltar a falar com ele seria por Verônica. E agora,
Mesmo que não precisasse, eu tinha um motivo para vê-la. Disse para minha mãe, no dia antes do filme, que não queria mais ir, mas esperava que ela pudesse me deixar na casa do meu amigo Chris. Ela cedeu e me deixou lá no sábado, horas antes da sessão. Minha ideia era caminhar da casa do Chris até o cinema, já que a distância era mais ou menos 1 quilômetro. A família de Chris costumava ir para a igreja no domingo e dormiam cedo no sábado. Chris não se importou de eu ir embora no meio da noite, porque queria um espaço para falar com uma garota que conheceu na internet. Ele disse que o caminho de volta para mim seria muito solitário quando a Verônica se recusasse a me beijar, e eu respondi para ele tomar cuidado com os choques quando tentasse trepar com o computador aquela noite. Eu saí de casa, eram 11h15. Tentei correr para chegar um pouco antes do filme começar. Iria sozinho e não queria ficar lá esperando. No caminho, imaginei que se Verônica realmente fosse, seria muita sorte chegarmos ao mesmo tempo. Refleti se deveria esperá-la. As duas opções tinham pontos contra e a favor. Debatia internamente. Percebi que os feixes de farol de um carro que passava ao meu lado na estrada eram só agora um único e constante farol atrás, que se recusava a passar. A estrada não tinha postes de luz e eu caminhava na terra, a centímetros do pavimento. Fui pro lado e olhei por sobre o ombro para ver o que vinha atrás de mim. Um carro parou a uns metros de distância. Tudo o que eu conseguia ver eram as luzes excessivamente brilhantes que cortavam através da paisagem escura. Eu pensei que pudesse ser o pai do Chris. Talvez ele tivesse se levantado para nos ver e eu não estava lá. Não demoraria muito para arrancar a verdade do Chris. Passou por mim e vi que não era o carro do pai de Chris, ou de qualquer outro conhecido. Tentei ver o motorista, mas estava escuro demais e minhas pupilas haviam sido afetadas pela luz forte de antes. Elas se ajustaram depois para ver o suficiente e captar uma rachadura tremenda no vidro traseiro do carro, que agora se afastava. Não pensei muito no acontecido. Alguns idiotas apenas achavam divertido dar sustos nas pessoas, e eu mesmo costumava me esconder pelos cantos para pegar minha mãe de surpresa. Acertei a hora de sair de casa. Cheguei lá 10 minutos antes do filme, e decidi esperar do lado de fora até umas 11h57, já que ainda teria tempo de procurá-la dentro do filme caso ela já estivesse lá dentro. Assim que comecei a pensar que ela poderia ter me dado o bolo, ela chegou. Ela estava sozinha e estava linda. Acenei e caminhei para perto dela. Ela sorriu e perguntou se os meus amigos já tinham entrado. Não, eles não vão vir. Eu percebi nesse momento que pareceu que eu tinha forçado o encontro. Ela, no entanto, não se incomodou. Ela riu e seguimos para dentro. Eu comprei um balde de pipoca e 2 bebidas. Passei o resto do filme pensando se deveria tentar pegar pipoca no balde ao mesmo tempo que ela para encostarmos as mãos. Ela pareceu gostar do filme, e quando me dei conta, a sessão acabou. Não ficamos nem na sala nem no lobby conversando porque era a última sessão e fomos todos colocados do lado de fora. O estacionamento do cinema era imenso, porque se ligava a um shopping que não funcionava mais. Sem querer que a noite acabasse, continuei a falar enquanto andávamos em direção ao shopping velho. Assim que viramos a esquina, o cinema saiu de nossas vistas, e então eu vi que o carro dela não era o único estacionado. O outro carro tinha uma enorme rachadura no vidro traseiro. O estranhamento que sentira antes dissolveu-se em um alívio. Faz sentido. O motorista daquele carro trabalha aqui e deve ter imaginado que eu ia seguir para o cinema. Assustar fãs de terror é uma coisa óbvia. Circundamos o shopping e conversamos sobre o filme. Falei que Dia dos Mortos é bem melhor que Madrugada dos Mortos, mas ela discordou. Contei também que quando tentei ligar para o número antigo da casa e o meu dilema de quem atenderia. Ela não achou tanta graça quanto eu, mas pegou meu celular e gravou o número novo. Comentou também que meu celular era o pior celular que ela tinha visto na vida. Não ajudei muito falando que não podia nem mesmo ver fotos nele. Liguei de volta e registrei o número da casa dela. Ela me disse que estava se formando, mas que não tinha se dado muito bem no ensino médio e não tinha certeza se iria conseguir entrar na faculdade. Eu respondi que ela deveria colocar uma foto junto ao formulário de inscrição e que iriam pagar para ela estudar lá, só para poderem admirá-la. Ela não riu e, de primeira, pensei que eu a pudesse ter ofendido. Deve ter achado que eu duvidei de sua inteligência, mas me virei em sua direção nervoso e ela estava sorrindo. E, mesmo com tão pouca luz, pude ver que corava. Quis pegar sua mão, mas não peguei. Enquanto seguimos por toda a parte do shopping que se conectava ao cinema, perguntei do Josh. Ela respondeu que não queria falar sobre.
Perguntei se pelo menos ele estava bem, e a resposta foi um não sei. Imaginei que Josh se perdera pelos rumos da vida em algum momento e se meteu em problemas. Me senti mal. Eu me senti culpado. Ao chegarmos de novo no estacionamento, vi que o carro, que tinha o vidro rachado, tinha ido embora, e o dela era o único no lugar. Ela perguntou se podia me levar para casa, e apesar de não precisar realmente, eu respondi que iria adorar uma carona. Tinha tomado uma lata de refrigerante inteira durante o filme, e a caminhada tinha pressionado minha bexiga. Eu sabia que dava para segurar até a casa do Chris, mas decidi que iria beijá-la antes de sair do carro, e não queria que a necessidade fisiológica me obrigasse a entrar correndo. Ia ser o meu primeiro beijo. Não consegui pensar em nenhuma desculpa. O cinema já estava fechado há tempos, e só via uma saída. Dizer a verdade. Disse que iria me esconder para mijar e voltaria em 2 balançadas. Obviamente, eu achei que era a melhor piada do mundo, e ela pareceu se divertir mais com o fato de eu achar uma boa piada do que com a piada em si. No meio do caminho, parei e me virei. Perguntei se Josh alguma vez tinha falado de um moleque chamado Alex, que tinha feito algo legal por mim. Ela parou para pensar por um momento e disse: sim, ele falou uma vez. Por quê? Eu respondi que não era nada. Josh realmente era um bom amigo. Já longe, percebi que havia uma cerca que seguia pelas paredes de fora do cinema. De onde estava, ela ainda podia me ver. E como a cerca seguia eternamente, pensei em pular, me esconder e voltar o mais rápido possível. Eu subi a cerca e caminhei até estar fora do alcance de vista. E então, urinei. Por um momento, o único som era o ruído dos grilos e dos meus pés na grama com o xixi batendo no chão. Mas esses barulhos foram abafados por outro som. Um som que eu escuto até hoje quando tudo está quieto e não tem nenhum ruído para me distrair. À distância, eu ouvi um ruído fraco, que cresceu até parecer um trovão. Eu percebi que era um carro. O barulho do motor aumentou, e então eu percebi. Não está mais alto, está mais perto. Eu saí correndo instantaneamente, mas antes que pudesse chegar, ouvi um grito breve e o rugido do motor colidindo com algo. Eu corri, mas depois de alguns passos, tropecei em um pedaço de pavimento solto e me esborrachei no concreto. Minha cabeça bateu na quina de uma cadeira quando caí. Eu fiquei tonto por coisa de meio minuto, mas o barulho do motor me tirou do transe e a adrenalina me deu forças. Eu corri com o dobro de esforço. Eu pensava que alguém pudesse ter batido o carro e machucado Verônica. Enquanto eu seguia pela cerca, vi que só havia um carro no estacionamento. Não tinha sinal de batida. Talvez eu tivesse interpretado mal o barulho. Quando circulei o carro da Verônica, no entanto, concluí que outro carro havia batido, e minhas pernas amoleceram. O alvo era Verônica. O carro estava entre a gente, e quando finalmente me aproximei o suficiente, eu pude vê-la. O seu corpo estava retorcido e amassado, com uma perfeita imagem em todas as posições que o ser humano não conseguia fazer. Eu pude ver o osso da sua tíbia rasgando pela sua calça. Seu braço esquerdo pendia tão quebrado ao redor do pescoço, a ponto da mão tocar o seio direito. Sua cabeça havia marcado a lataria, e a boca pendia aberta, apontando para cima. Havia tanto sangue. Por um momento, não consegui distinguir se ela estava de bruços ou de costas, e a ilusão me enjoou na hora. Quando se é confrontado por uma coisa que não deveria acontecer, sua cabeça tenta se convencer de que tudo é um sonho, e da sensação de que tudo acontece em câmera lenta. Mas naquele momento, eu pensei que nada iria me acordar. E eu não acordei. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular que estava fora de sinal. E vi o telefone de Verônica pendurado para fora do que imaginei que era um bolso. Eu não tive escolha. Nervoso, alcancei o telefone e, quando o tirei, ela se mexeu e tossiu, respirando com tanta força que parecia precisar de todo o ar do mundo. Isso me assustou tanto que caí de costas no asfalto, com seu telefone em minhas mãos. Ela tentou sentar numa posição mais natural, mas a cada movimento eu podia ouvir o ruído de seus ossos quebrados. Sem pensar, encostei no rosto dela e disse: Verônica, fica quieta. Não se mexe, ok? Fica quieta, só não se mexe. Por favor, não se mexe. Eu repeti, mas as minhas palavras saíam fracas, dando lugar às lágrimas. Eu abri o flip do telefone que ainda estava funcionando e ainda estava com o meu número na tela. Eu senti meu coração quebrado. Liguei pro 911 e esperei ao seu lado, falando que iria ficar tudo bem e me sentindo cada vez pior por mentir. Quando as sirenes chegaram, ela acordou.
Ela estava inconsciente o tempo todo, mas com as luzes em seus olhos, fez sua mente voltar. Ela estava protegida de toda aquela dor enquanto estava inconsciente, e parecia que agora poderia ver algo que finalmente seu corpo havia se tornado. Olhou em minha direção, e os seus lábios se moveram. Minha foto. Ele tirou uma foto. Eu não entendi o que significava, e tudo que eu pude responder foi: me perdoa, Verônica. Fui com ela na ambulância, onde ela finalmente perdeu a consciência por completo. Esperei no quarto que reservaram para ela, ainda segurando seu telefone. Eu coloquei junto de suas coisas. Eu liguei para minha mãe do próprio hospital. Ela me xingou e disse que já estaria lá. Respondi que eu não sairia enquanto a Verônica não saísse da cirurgia. Ela disse que viria de qualquer jeito. Minha mãe e eu não nos falamos muito quando ela chegou. Eu só disse a ela que sentia muito por mentir, e ela respondeu que conversaríamos sobre isso mais tarde. Acho que se tivéssemos aberto o jogo na sala, se eu contasse de boxe ou da noite da jangada, se eu contasse a ela tudo o que eu sabia, as coisas talvez teriam se resolvido melhor. No entanto, eu apenas fiquei em silêncio. Ela falou que me amava e que eu poderia ligar sempre que precisasse. Quando minha mãe se preparava para ir, os pais de Verônica entraram. O pai dela e minha mãe conversaram um pouco, bem sérios, enquanto a mãe de Verônica falava com o atendente do hospital. A mãe de Verônica era uma enfermeira, mas em outro hospital. Tenho certeza de que ela tentou transferir a filha, mas o estado de saúde dela era tão crítico que impossibilitou o processo. Enquanto esperávamos, a polícia veio e conversou com cada um de nós. Eu contei o que aconteceu, que um carro veio, a atropelou e foi embora. Eles anotaram algumas coisas e deixaram o hospital. Quando Verônica saiu do hospital, 90% de seu corpo era gesso. O braço direito dela estava livre, mas o resto do corpo parecia um grande casulo. Ela ainda estava apagada e me lembrei do gesso no jardim de infância. Eu pedi para a enfermeira uma canetinha, mas não sabia o que escrever. Dormi em uma cadeira e fui para casa no dia seguinte. Eu ia ao hospital todas as tardes por um tempo. Em algum momento, tinham colocado outro paciente em seu quarto e amarraram uma cortina ao redor das camas para dividir o espaço. Verônica não parecia nem um pouco melhor, mas às vezes estava lúcida. Mesmo nessas horas de lucidez, não conversávamos. O queixo dela foi esmagado pelo carro e os médicos imobilizaram completamente. Eu beijei sua testa e ela sussurrou através dos dentes: Josh! Eu fiquei surpreso. Olhei pra ela e perguntei: ele ainda não veio te visitar? Não. Eu fiquei irritado. Não importava no que ele tinha se metido. Ela era sua irmã e ele tinha que visitá-la. Quando eu abri a boca para falar, ela disse: Josh fugiu. Eu devia ter te falado. O sangue congelou entre minhas veias. Quando? Quando que isso aconteceu? 13 anos. Ela disse alguma coisa e... ele deixou um bilhete. Josh havia fugido de casa quando tinha 13 anos. Ele deixou um bilhete ou alguma coisa no travesseiro. Ela começou a chorar e eu também. Pensando bem, acho que agora choramos por razões diferentes, mesmo que eu não percebesse a dela. Àquela altura, havia muitas coisas que eu não me lembrava da minha infância e muitas conexões que eu ainda não tinha feito. Eu falei que precisava ir embora e podia mandar a mensagem enquanto elas... Eu falei que precisava ir embora e que ela podia me mandar quantas mensagens quisesse no celular. Eu recebi uma mensagem no dia seguinte, falando para não voltar mais no hospital. Eu perguntei por quê e ela respondeu que não queria que me visse. Eu perguntei por quê e ela respondeu que não queria ser vista daquele jeito. Eu concordei, mesmo sem querer. Falávamos por mensagens todos os dias, às escondidas, porque eu sabia que a minha mãe não queria que eu falasse com ela. Suas mensagens eram bem curtas, em respostas a textos longos que eu mandava. Tentei ligar uma vez e tive certeza de que ela não iria atender, mas quis muito ouvir sua voz. Ela atendeu, mas no entanto, eu não pude ouvir nada. A dificuldade de sua respiração pesada era a única coisa nos alto-falantes. Uma semana depois da última visita, ela me mandou uma mensagem curta e simples. Eu te amo.
Me vi tão confuso e respondi de forma direta. Eu também te amo. Ela disse que queria estar comigo e que mal podia esperar para nos vermos de novo. Disse que tinha levado alta e que estava em repouso em casa. Essas mensagens seguiram por algumas semanas, mas sempre que perguntava se poderia ver, ela dizia, logo. Eu insisti, e na semana seguinte ela disse que talvez conseguisse ir no cinema para a sessão da meia-noite. Eu não acreditei, mas disse que tentaria ir. E na tarde antes da sessão, recebi uma mensagem dizendo: eu te vejo à noite. Pedi pro Ryan me levar, já que os pais de Chris descobriram sobre o ocorrido e eu não era mais bem-vindo na casa dele. Expliquei tudo para Ryan e disse que gostava muito dela e pedi para que ele nos desse privacidades. Apesar de estar sempre me zoando como um babaca, Ryan era um excelente amigo e concordou, me dando carona e me deixando na frente do cinema. Mas Verônica não apareceu. Eu tinha guardado um lugar para ela, bem do lado da porta, para que se ela precisasse sair, ela poderia sem dificuldades. Mas, em 10 minutos de filme, um cara sentou lá. Eu sussurrei: dá licença, esse lugar tá reservado. Mas ele não disse nada, só continuou encarando a tela. Eu lembrei que tive vontade de ir para outro lugar porque ele respirava de um jeito muito estranho e barulhento. E eu só deixei pra lá porque me toquei que Verônica não iria vir. Mandei outra mensagem no dia seguinte perguntando se ela estava bem e por que não apareceu na sessão. Ela respondeu na última mensagem. Mandei outra mensagem no dia seguinte perguntando se ela estava bem e por que ela não tinha aparecido. Ela respondeu, dizendo apenas: te verei outra vez. Logo. Ela estava delirando. Eu me preocupei. Mandei várias respostas, lembrando da sessão e dizendo que não tinha problema nenhum, mas não obtive nenhuma resposta. Não podia ir até sua casa porque não sabia onde morava agora. Meu humor ficou péssimo. E minha mãe andava bem boazinha ultimamente. Minha mãe perguntou se eu estava bem. E eu disse que não tinha notícias de Verônica há dia. E senti o ambiente gelar na hora. Como assim, filho? Notícias da Verônica? Ela marcou de se encontrar comigo no cinema ontem. Eu sei que só tem 3 semanas desde que ela teve alta e do acidente e tudo mais, mas ela disse que ia tentar. Mas depois disso, ela só parou de me responder. Ela deve me odiar. Minha mãe parecia confusa e eu percebi que ela estava quase tendo um colapso nervoso. Quando viu que... Minha mãe parecia confusa e perguntou se eu estava tendo um colapso nervoso. Quando viu que não, que eu estava calmo, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela me puxou para um abraço forte e começou a chorar. No momento, eu achei uma reação bem exagerada para um bolo que eu levei de uma menina. Mas não era isso. A Verônica tá morta, querido. Meu Deus, eu achei que você soubesse. Ela morreu naquela tarde que você foi visitar. Na última vez que você foi. Meu filho, ela morreu faz 2 semanas. Ela não estava chorando por causa de Verônica. Eu me soltei dos braços e andei pra trás. Minha mente estava de cabeça pra baixo. Não era possível. Eu mandei mensagem pra ela só ontem. Eu só consegui pensar em uma pergunta, mas obtive todas as respostas. Então por que o telefone dela tá ligado? Minha mãe continuava chorando. Não respondeu, e eu explodi. Por que demoraram tanto pra cortar a merda do telefone? Porque as fotos, filho. Ela respondeu entre as lágrimas. Um tempo depois, vim a descobrir que os pais dela pensaram que o celular dela tinha simplesmente sido perdido no acidente. E apesar de eu ter posto o aparelho no meio das coisas dela no hospital, quando devolveram a bolsa para a família, o telefone não estava lá. Tentaram ligar para a companhia de telefone no fim do mês para desativar a linha e receberam um telefonema informando de uma conta enorme de centenas de dólares por conta de fotos enviadas pelo aparelho. Fotos que foram enviadas para o meu número. Fotos que eu nunca recebi por conta do meu telefone velho. A família soube que elas foram enviadas na noite em que ela morreu e desativaram a linha na hora. Eu tentei não pensar no conteúdo das fotos, mas lembro de imaginar que por algum motivo eu deveria estar nelas. Minha boca ficou seca e eu senti uma dolorosa pontada de desespero ao pensar na última mensagem que recebi de Verônica. Eu te verei outra vez.
logo.